quero compartilhar algo com você. Quantos aqui estavam na imersão? Aleluia. Porque hoje o que eu vou falar é um complementar, né, daquilo que o nosso pastor, querido pastor Vitor, ele ministrou. Quantos lembram que o pastor ministrou? Que foi sobre a geração de Issacar, ou Issacar. Quantos lembram? E eu recebi essa palavra e eu faço parte dessa geração. Eu sou da geração de Issacar. E eu vou te relembrar aqui um pouco, né? Mas antes de iniciar, né? Esse é o nosso tema. Nós iniciamos essa semana, né? Em nome de Jesus, todos os anjos da guarda, né? Aleluia. Quantos já começaram a fazer o anjo da guarda aí? Amém? Então, até, né? Nós estamos daqui a mais 3 semanas aí para concluir o anjo da guarda. Tem alguns que talvez vai estar no meio do processo do anjo da guarda e vai ter o batismo. Então pode batizar normalmente, depois finaliza o anjo, né? Normal. Aleluia. Então, irmãos, quero compartilhar isso com você. O espírito de discernimento. Fala para o senhor jovem aí do lado. Espírito de discernimento. E eu vou te explicar o que é isso. Por quê? Porque nós estávamos aqui, né, na nossa conferência, na nossa imersão profética, e nós recebemos uma palavra bem específica, né? Todas as palavras foram importantes, foram boas, mas a gente recebeu uma palavra específica do nosso pastor, né? Que para mim foi assim o ponto-chave daquilo que nós vamos viver, que é o quê? Ele falou a respeito da geração de Issacar. E eu vou te relembrar um pouco aqui o que é essa geração. Por quê? Porque essa geração, ela diz respeito a mim e a você, a nossa igreja. E nós, naquilo que nós vamos viver no ano que vem, que é o ano da bênção tríplice. Diga aleluia. Fala para a pessoa do seu lado, vai ser 3 vezes mais. Então imagina aí, 3 vezes mais. 3 vezes mais o salário, diga aleluia. 3 vezes mais fruto, aleluia. Os casados, 3 vezes mais paixão no casamento, aleluia. 3 vezes mais filhos, aleluia, né? E aí vai, né? Tudo 3 vezes. Por quê? Porque é a bênção tríplice. Mas presta atenção, por quê? Porque nós estamos nessa posição, então nós somos essa geração de Issacar. E aí começa aqui falar a respeito da geração de Issacar pelo nome Issacar. O que quer dizer Issacar? Os irmãos já, né, não vou ministrar aqui de novo, mas Issacar quer dizer presente. Então, Issacar, ele foi um presente para os pais dele, né? Assim como eu e você, nós somos um presente para essa geração e onde nós estamos incluídos. Você tem que ter isso na sua mente, né? Mas é engraçado, porque eu estava reouvindo a palavra do pastor, inclusive eu preciso enviar para os irmãos, e Issacar também, ele é comparado, quando ele recebe uma bênção do pai dele, né, no fim da vida de Jacó, ele vai lá e ora pelos filhos, e aí ele é comparado a um jumento. Olha para o irmão do seu lado aí, vê se ele tem cara de... O que ele tem cara? Mas presta atenção, ninguém gosta de ser chamado de jumento, né? É até um xingamento, né? Fala, ô seu, né? Nem vou falar aqui, ô seu jumento. Então, ninguém gosta de ser chamado dessa forma, mas Issacar, o pai dele abençoou ele e falou, você é como um jumento. E aí a gente aprendeu que jumento, ele é um animal que ninguém gosta de expor, né? Você não tem um jumento de madeira lá na sua, né? Nós costumamos ter, o pastor até comparou, né? Um cavalo, às vezes leão, mas jumento ninguém quer ter. Por quê? Porque a geração de Issacar é essa. E o que o jumento, o animal jumento, ele representa? Ele representa serviço, ele representa servitude. Por quê? Porque ele é um animal de carga, que consegue carregar peso. Então nós somos essa geração, a geração que faz um serviço que ninguém quer fazer. Nós somos essa geração que faz algo, que serve algo que nenhum outro quer fazer. Então essa é uma característica da geração de Issacar. Mas a principal, que tem a ver com aquilo que eu quero esticar hoje o assunto, é o quê? É que a tribo de Issacar, ela tinha uma característica, que está lá em 1 Crônicas 12, 32, que era o quê? Discernir os tempos. Então, naquela época tinha 12 tribos, né? Se uma tribo, ela quisesse fazer qualquer coisa, ela tinha que consultar quem? Issacar. Ela tinha que ir até Issacar, por quê? Porque Issacar, por mais que ela fosse aquela tribo mais remota,
não foi muito falada, mas todas as outras tribos, quando elas queriam fazer algo, elas tinham que consultar a Issacar. Por quê? Porque eles tinham esse espírito de discernir o tempo. Então presta atenção, isso é algo muito importante. E é sobre isso que eu quero falar. 1 Crônicas 12, 32, Ed, por favor. Olha o que a Bíblia diz, só para te situar, para te lembrar. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel deveria fazer, dos 200 chefes e todos os seus irmãos sobre suas ordens. Então, ó a bênção que estava aqui sobre Issacar. Tudo que todas as outras tribos queriam fazer, eles tinham que consultar a Issacar. Então, eu e você, nós somos essa geração. Qual geração? Que aprende a discernir os tempos, aprende a discernir o que o Espírito está fazendo. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre o Espírito. Por quê? Pode tirar, Ed. Por quê? Porque para nós sermos essa geração, nós precisamos fluir nesse Espírito. Amém? É simples. Ah, Daniel, eu tenho que fazer alguma coisa? Não. Você tem que receber a palavra, crer e começar a fluir. Então, a tribo de Issacar, a geração de Issacar é uma geração que ela discerne os tempos. Então, para discernir os tempos, a gente precisa aprender sobre discernimento. Que é isso que eu quero falar com você hoje. Fala comigo assim, o espírito de discernimento. E você vai ver que isso aqui é fundamental para a sua vida. Você precisa fluir nisso. Ainda mais como jovem. A gente ministrou um tempo atrás aqui, né? A palavra para você fuja dessas coisas. Ou seja, tem várias coisas que você precisa fugir da sua vida. E outras você precisa correr para elas. Mas como que você sabe o que você precisa fugir e aquilo que você precisa correr e abraçar? Somente através de discernimento. Então, se você não tiver discernimento, você vai ser um jovem banana. Fala comigo, misericórdia. Já viu o jovem banana? Está indo para o buraco, mas está assim. Os amigos estão levando ele para o buraco, aí ele está... Expor os irmãos aqui, né? Mas é líder de célula, então, aleluia. É a famosa frase, não dá nada. Já viu? Já falou? Essa frase? Não dá nada, isso aí não dá nada, não. Fumar um cigarro aqui não dá nada, né? Esses dias o irmão aí, né? Recebeu um alerta de Deus, falou, não dá nada, não. Aí se lascou, né? Cadê ele? Está escondido, né? Ai. Está escondido, vendo aqui. Às vezes ele nem sabe o que é coelho, vai discernir, vai aprender a discernir. Mas é isso, irmãos, é você ganhar esse espírito. Mas vamos lá, eu vou te ensinar aqui, hoje é mais um ensino, né? Porque você precisa receber, você precisa fluir nisso. Porque quando você flui no espírito de discernimento, você é livrar de várias coisas e outras portas podem se abrir diante de você. Mas primeiro, né? Quero te mostrar o que é esse espírito de discernimento que vai fazer com que você viva essa característica da geração de Issacar, que consegue discernir os tempos. Então você vai conseguir discernir o tempo na sua célula, você vai conseguir discernir o tempo na vida do seu irmão, você vai conseguir discernir o tempo no seu trabalho, no seu serviço, na sua faculdade, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Então tudo isso é algo que você ganha no Espírito, não é um treinamento específico, não. Se você fluir hoje no Espírito, você consegue ganhar essa habilidade espiritual. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que o discernimento de espírito, ele é um dom. Fala comigo, um dom. E um dom, ele é um presente, ou seja, você recebe ele de graça. Você não precisa fazer nada, você não precisa pagar por ele, você simplesmente pede e o Senhor vai te dar. 1 Coríntios 12, abre lá para mim, por favor. 1 Coríntios 12, 7. 1 Coríntios. Isso. Então, vamos acompanhar. Diz assim, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Aleluia. Verso 8. Porém, porque a um é dado mediante o Espírito, palavra de sabedoria. Então aqui vai começar a descrever os dons do Espírito, né? Tem vários dons do Espírito lá. Você não fez curso de maturidade, lá no curso de maturidade a gente ensina, né? Então, aí ele começa, porque a um é dado mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro segundo, o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, verso 9.
A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Aleluia. Verso 10. A outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro... Aí aqui, né, onde cabe a nós. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Então, presta atenção, irmãos. A primeira coisa que você precisa saber é que discernimento de espírito, ele é um dom espiritual. É algo que você ganha, uma habilidade, eu posso dizer assim, que você ganha no seu espírito. Por exemplo, quantos aqui receberam o batismo em línguas, falam em outras línguas? Levanta a sua mão aí. Então, esse é um dom do Espírito. Aleluia. Olha quanta gente, levanta a mão aí de novo. Aleluia, a maioria. Olha que bênção. Então, o que você fez para receber o dom de língua? Só creu e recebeu. Então, esse dom espiritual, que é o discernimento, é da mesma forma. Você crê, você pede e você recebe. E você precisa fluir nesse dom. Fala para o seu irmão do lado, você precisa fluir. Ainda mais, irmãos, num tempo como o nosso. Numa geração como a nossa. Quantos nunca, né? Aqueles exemplos assim, né? Você estava caminhando por um lugar, você sempre tem um caminho que você faz. Aí algum dia veio algo assim na sua... Você teve um insight, aí você falou, vou mudar o caminho hoje. Aí você mudou o caminho, aí depois você vai ver e pesquisar, etc. Ou ficar sabendo que aquele caminho que você fazia, sei lá, aconteceu alguma coisa, o carro capotou, o ônibus, o monotrilho bateu no outro, o ônibus quebrou. Então isso são coisas que o Espírito vai nos dando. Só que você pode fluir nisso o tempo inteiro. Aleluia. Então, fala assim comigo, discernimento de Espírito é um dom. Fala para o seu irmão, é um dom. Fala, é de graça. Aleluia. Outra coisa que sobre o discernimento de espírito, é que o discernimento, ele tem uma função. Ou seja, esse dom, ele te capacita a fazer algo. O que é uma função? Por exemplo, posso pegar as funções aqui da igreja. Então, o líder de célula, ele tem uma função. Qual é a função básica do líder de célula? Liderar a célula, estar nas reuniões, cuidar dos irmãos, apacentar, fazer a reunião de célula acontecer, relatório, etc. Então, essa é a função. Então, esse espírito, dentro da igreja, onde nós estamos aqui no nosso ambiente, e isso você pode levar até para fora do ambiente da igreja, ele tem uma função muito importante. Por quê? Porque ele te ajuda você a perceber a origem de espíritos, a perceber a origem das coisas. Então, quando você flui nesse dom, você consegue perceber, irmãos. Você ganha meio que um superpoder, diga aleluia. Fala para o seu irmão, você precisa fluir nesse dom. Você consegue perceber, por exemplo, né? Às vezes eu bato o olho assim em filme normal assim, né? Eu consigo perceber, né, porque o dom está fluindo, às vezes, a intenção de que uma pessoa está falando uma fala num filme. Como assim, Daniel? Às vezes a intenção é te entreter lá. Você está lá assistindo um filme, no cineminha, etc., no Netflix, em casa. Mas por trás daquilo foi criado um pensamento, sim ou não? O dom de discernimento de espírito, ele te ajuda a você perceber isso, a perceber as coisas que estão por trás. A você ter a revelação daquilo que está acontecendo. Então, às vezes, num diálogo, às vezes, quando alguém está mentindo, você consegue perceber. Quando alguém está falando a verdade. Quando uma palavra é de Deus. Então, o dom do Espírito é dessa forma. Quer ver um exemplo? Claro, para você saber qual é a função do discernimento de Espírito. Nosso encontro com Deus. Quantos aqui ainda não foram para o encontro com Deus? Nem sabe o que é encontro com Deus. Levanta a mão. Amém. Tem poucas pessoas, então eu posso falar. Então, nós temos vários momentos, né, irmãos, no encontro com Deus. E muitas vezes, e nós temos muitas manifestações, né, choro, alegria, risada, etc. Mas muitas vezes, na minha experiência, eu já vi casos, e com certeza os irmãos mais velhos também, lá do último momento, que é o momento do enchimento do Espírito Santo, a pessoa está caída lá no chão, está estribuchando, e as pessoas estão lá orando achando que é o Espírito Santo. Mas não é o Espírito Santo. Às vezes é demônio manifestando lá no final do encontro. Aí como que você percebe essas coisas? Somente através do discernimento do Espírito. Vários, né? Também,
já tem casos de pessoas que caía gritando, né? Fala, não, está endemoniado, não sei o que e tal. Mas não era demônio, por quê? Porque você consegue perceber no espírito, né? Então, um filme que tem uma segunda intenção, uma pessoa endemoniada, uma profecia, se ela é de Deus ou não, algo, por exemplo, nas entrelinhas também, você consegue perceber. Aí você deve estar falando, nossa, o que o Daniel está falando? Então, você precisa, primeiro, entender para depois você fluir, porque quando você flui, você percebe isso que eu estou falando. Alguém que fluía muito no dom de discernimento de espírito, era o Senhor Jesus. Jesus, ele era o cara, né? Presta atenção, a Bíblia diz que os fariseus, eles estavam arrazoando, ou seja, estavam conversando entre eles, e Jesus percebeu a intenção do coração deles. Como que percebe a intenção do coração de alguém? Você consegue? Consegue? Quando a pessoa está falando com você, você consegue perceber a intenção? Através desse dom, através do discernimento, que era o que a geração de Issacar fluía, você consegue perceber. Fala, Daniel, mas é só Deus quem sonda. Você precisa entender mais do Espírito. Então, presta atenção, o Espírito Santo, através desse dom, ele tem essa função, de fazer você perceber essas coisas. Amém? Aí, mais um ponto aqui, como que esse dom, como que o discernimento de Espírito, ele funciona, né, no nosso dia a dia? Então, presta atenção, igual eu falei, quando você flui nele, esse é um dom muito, até digo que ele é meio diferente. Por quê? Porque você pode fluir nele em todo momento, né? Não tem um momento que você ativa. Então, aonde você for, você pode estar fluindo nesse dom. Eu fluo muito nesse dom, né? Eu preciso melhorar demais, né? Aleluia. Mas ontem eu estava num casamento, eu fui padrinho, né? Aí depois chegou uns irmãos falando, mano, você faz caras e bocas, você fica olhando para todo mundo e fica fazendo umas caras assim. E é verdade, né? Eu reconheço. Mas às vezes é porque eu estou, né, percebendo o ambiente, eu fico olhando assim, né, tal. Mas por quê? Porque eu estou conectando no Espírito e aleluia. Mas você pode fluir em todo o tempo. Então, ó, quais são os ambientes que você participa? Trabalho, a sua escola, sua casa. Então, irmãos, esses lugares estão cheios de intenções, estão cheios de coisas, estão cheios também de arapucas para você. E você nem sabe. Então, através do discernimento, você consegue perceber essas coisas específicas, né? Então, por exemplo, eu liderei célula, nem sei quanto tempo, mas liderei um bom tempo célula, né? Acho que uns 7 anos, por aí, 7 anos liderando célula, né? Irmãos, cadê os líderes de célula aí? Levanta a mão aí. Os de kids também, aí, cadê os líderes de kids? Amém. Presta atenção, se você não tiver esse dom, você pode jogar a toalha. Para quem estava num casamento, não é você que joga a toalha, né? Mas nesse caso aqui, entrega a liderança. Por quê? Porque você vai sofrer. Quantas vezes, os líderes, com certeza isso já aconteceu, o líder chega lá empolgado na célula, fazer a célula, aí ele põe o louvor no último, aí só ele está lá pulando, gritando, eles montam assim, ó. O outro está triste, chorando no canto. Ou às vezes está todo mundo chorando na célula, está todo mundo lá. E o líder está feliz, nossa, presente de Deus, está todo mundo chorando. Mas na verdade está todo mundo chorando porque está triste, porque a semana foi ruim, porque está depressivo. Só que o líder não percebe isso. O que vai fazer com que esse líder desperte? Discernimento de espírito. Então várias vezes eu chegava na minha célula, eu via, estava um ambiente assim horrível. Você olhava para os irmãos e falava, meu Deus, Então, várias vezes eu mudava a célula, eu não começava pelo louvor, eu falava, hoje nós vamos começar pela comunhão, aleluia. Os irmãos ficavam tudo assim, né, tal. Mas aí daqui a pouco você ia ver, estava todo mundo quebrado, quebrantado, aí o ambiente mudava, aí aleluia. Mudou algo aqui, algo mudou. Mas por quê? Fala comigo, discernimento de espírito. Então, você precisa aprender, fluir nisso. Líder de célula, isso é lição de casa para você, você precisa aprender o time, né. Às vezes, eu percebo, né, chega no irmão, você está bem? Tô. Às vezes nem precisa perceber no espírito, né? O irmão já se entrega. Mas às vezes não, sabe disfarçar bem. Então como que você vai descobrir que o irmão está mal? Fala comigo, discernimento de espírito. Aleluia? Então, ó, presta atenção, é por meio dele que nós, né, percebemos as regiões celestiais.
Então, demônio também, o diabo atacando a pessoa. Então, na célula, igual eu falei, o líder tem que fluir constantemente nesse dom. No discipulado, isso precisa acontecer. Visita, aconselhamento. Então, em tudo que envolve nós aqui, irmãos, você precisa fluir nesse dom. Por quê? Porque nós somos a geração de Issacar. Fala comigo, eu sou da geração de Issacar. Então, através desse dom espiritual, através desse espírito fluir na sua vida, é igual eu falei, você ganha superpoder. Quantos gostariam de ter um superpoder aqui? Eu gostaria. A maioria de voar, né? Voar. O pastor Aloysio fala, né? Se ele tivesse o superpoder, seria de cegar. Ele levantava a mão, tá todo mundo cego. Porque aí, né? Você consegue sair e ninguém te vê. Ou ficar invisível também, né? Não sei qual que é o seu. Fala pro seu irmão aí, qual superpoder você teria, irmão? Fala aí. Ou também ficar em chamas, né? Em chamas. Cheio do fogo. Né? Seria bom. Tocha humana. Ou super força. Mas quero te falar, tudo isso é bobagem. Mas você pode ter um superpoder, que é o Espírito Santo fluir na sua vida o tempo inteiro. Aí você vai ver o que é poder fluir na sua vida. Então, em todo o tempo, você tem que estar ativado nesse dom. Você precisa buscar, ouvir, aprender. E, pela experiência, quando você flui, às vezes só de bater o olho no irmão, você já percebe que o irmão não está bem. Às vezes eu olho assim, então se eu estou, eu como seu líder, estou olhando muito para você, que eu estou percebendo alguma coisa, né? Às vezes atrás de você, alguma coisa assim. Estou brincando. Tem um filme que é assim, né? Já viram esse filme? Eu não lembro o nome do filme, mas o cara passa... Não tem nada a ver, isso aqui é só um contexto para você entender, né? O cara passa o filme inteiro lá, é filme de terror, esses filmes pastelão aí. Aí ele tem uma dor nas costas o tempo inteiro, né? Aí no final tiram uma foto e descobre que tem um espírito pendurado no cangote dele, assim, né? Olha pro irmão do seu lado aí, vê se não tem nenhum... Fala para ele, seu cangote está doendo, meu irmão? Mas não, né? Aleluia. Mas presta atenção, irmãos, isso era algo que Jesus fluía o tempo todo. Jesus, né, tem um vídeo que eu gosto de passar no encontro agora, que é aquele de Jesus com a mulher samaritana, né? E é engraçado por quê? Porque Jesus, ele discerne o tempo certo de falar com ela. Aquele vídeo do The Chosen, né? Que Jesus encontra a mulher samaritana e tal. Você vê que Jesus vai conversando com ela, ele não chega logo no ponto. Ele vai falando, aí quando ela, né, vai desistir, está meio quebrantada, aí sim Jesus se levanta, aí ele vai e começa a falar com ela. Isso é o quê? Discernimento de espírito. Ou seja, Jesus sabia o tempo certo, a hora certa de falar. Por quê? Porque até isso você precisa aprender a discernir, né? Eu lembro que eu estava uma vez, meu Deus, né? O Freitas, o discipulador, né? Eu estava nesse dia fatídico, né? Acho que a Cleide, cadê a Cleide? Cleide estava também, eu acho, né? Foi a primeira vez que eu ministrei algo na minha vida, né? E foi numa casa de milagres. Me jogaram já na fornalha, assim, né? Falou, vai ministrar. Aí ainda estava ministrando, meus obreiros na época chegaram, né? Aí minha perna já fez assim, que era o Felipe Luz e a Bruna Rafaela, né? Aí eu lembro que nós estávamos num quartinho assim de não sei quantos metros, com a porta fechada, uns 3, não, acho que eram uns 4, acho que o Oliveira estava também, né? Acho que eram uns 4 encontristas e nós descendo fogo, né? E aí a nossa obreira na época, que era a Bruna Rafaela, a bicha é do fogo, né? Ela ministrou libertação. Irmãos, mas não ficou um em pé. Todos manifestados, todos os quatro, se eu não me engano, que estavam lá, que eram encontristas, mas parecia um negócio assim, um exorcista. Que ela começou a ministrar, os demônios caíram no chão. Eu lembro que foi o primeiro demônio que eu expulsei. Aleluia.
E era logo uma legião. O cara era desse tamanho assim, ó. O cara envergou para trás. Caiu no chão, começou, né, com a voz grossa. Vou matar ele, não sei o quê. Aí expulsava um, saía. Aí vinha o outro de voz fina, né? Vou matar ele. Você tá rindo, mas o negócio foi feio, viu? Aí, eu lembro que nós estávamos lá dentro, porta fechada, maior perigo, porque se o demônio levanta lá, ia dar uma confusão. Eu vou contar, né? Aí o Gui era novo na igreja, aí eu olhava assim, né? Essa cena ficou para sempre na minha cabeça. Eu olhava para o chão, eram os demônios assim, todo mundo gritando. Todo mundo assim, ó. Aí eu olhava para o fundo, era o Gui Freitas chorando. Assustado, que era novo. O Gui em plantas assim, ó. Aí o Cauã tentando, né? Era o Cauã, né? O Cauã tentando consolar ele. Aí você olhava para um negócio assim. Aí acho que era o Oliveira, tinha mais os irmãos, estava do lado de fora. Aí eu não sei se eles estão inventando, né? Eles falam que enquanto os demônios estavam gritando lá, a luz estava piscando lá dentro. O negócio era cena de filme de terror, né? Então você imagina. Mas por que eu estou te contando isso, irmãos? Porque a nossa obreira na época, ela fluía nesse dom. Por quê? Porque esse que eu estava orando, ele tinha várias questões lá, né? Várias. Então ele estava possesso mesmo, né? E você via nele assim que o negócio estava feio, né? Então, o que é legião? São vários demônios que estão agindo na vida da pessoa, né? E a gente expulsava um, vinha outro, etc. Mas você sabe que libertação, a verdadeira libertação é quando a pessoa, ela se arrepende, né? Ela decide por ela mesma, fala, não quero mais isso na minha vida, aí o diabo não tem mais poder, né? Eu lembro que a Bruna Rafaela, ela olhou assim para o menino, com uma cara de leão assim, aí ela começou a fluir no dom, né? Aí eu lembro que ela olhou, aí ela falou, pode expulsar um demônio que entrou na infância dele, aí começou a descrever, isso. Eu fiquei assim, né, parado olhando, falei, caramba, tá bom, vou orar. Irmãos, eu orei, o menino desmaiou, ficou lá. Aí eu falei, meu Deus, né, e agora? Mas o demônio parou na hora que eu orei exatamente o que ela falou, na hora o demônio largou o menino. Aí depois foi uma luta para ele acordar, etc. lá, mas deu certo, está vivo, né? Não está no nosso meio, mas tá por aí. Mas por que eu trouxe isso, irmãos? Por quê? Discernimento de espírito. Porque ela percebeu, ela nem conhecia o menino, ela olhou, bateu o olho e falou, pode orar por isso aqui. E tem alguém na Bíblia que fluiu muito nesse dom, que é um cara que você gosta muito, né? Que na maioria das vezes quando você ouve a respeito dele, não fala desse lado dele, né? Que ele fluía nesse dom, fala mais dos sonhos, que é José. Mas José, ele fluía no dom de discernimento de espírito. Por quê? Os irmãos sabem, né? Só contextualizar. José viveu lá na época do Egito Antigo, etc. E aí Faraó teve um sonho com vacas magras e vacas gordas, né? O contrário, né? Vacas gordas e vacas magras. E aí ele discerniu através do Espírito que o quê? Que as vacas gordas eram um tempo de fartura e as vacas magras eram um tempo de escassez. E não só isso, ele discerniu e quando ele discerniu, ele ainda agiu da forma correta no tempo correto. Então no tempo da fartura, muitos fariam o quê? Vamos esbanjar, aleluia. Estamos na fartura mesmo. Quantos não fazem isso, né? Quantos não recebem a parcela do 13º? Agora que eu vou. Eu trabalhei para isso. 12 meses aqui nessa bexiga, agora eu vou torrar. Aí você vai lá no Shopping Moca, Shopping Aricanduva. Vai aonde? Ok? Vai no Anália, vai na Shopee. Aonde? Ok? Vai no sushi. Aí você torra lá, né? Mas presta atenção. O José, no tempo de fartura, o que ele discerniu? Ele falou, não, peraí, vai ter o tempo de fartura, que vai ser 7 anos, mas depois tem as vacas magras. Então, pelo Espírito, o que ele falou? Nós vamos poupar no tempo da fartura. Então, se é tempo de fartura, vamos poupar, vamos armazenar.
E aí isso fez o quê? Fez com que o mundo inteiro fosse livre do mal. Porque os irmãos sabem, depois veio o tempo de fome, de seca, de escassez. Quem que era a referência? Quem que fornecia alimento para o mundo inteiro? José. Então, mas por que isso? Porque ele fluiu no espírito de discernimento. E eu e você, nós somos a geração de Issacar, diga aleluia. Então você tem que ouvir essa palavra de novo, né? Porque ela é uma palavra específica. Então presta atenção, irmãos. Por mais, né, nós estamos aqui na Zona Leste, aleluia, diga aleluia pela Zona Leste. Estamos aqui, né? Mas aonde você for, você tem que levar isso com você. Que você vai, e aonde você for, você é essa referência, né? As pessoas, irmãos, vão vir pedir conselho para você. Por quê? Porque percebem que você tem algo diferente. E o que é esse algo diferente? Fala comigo, o espírito de discernimento. Então eu estava falando, né? Quando você vai fluir nesse dom, às vezes só de bater o olho na pessoa você já percebe, né? Ou às vezes eu fluo bastante nesse dom também, principalmente quando eu vou orar por alguém. Quando eu vou orar por alguém, às vezes eu encosto a mão assim para orar. O Lucas está aqui, né? Às vezes eu vou colocar a mão para orar no Lucas, aí já vem um filme assim, né? A bobina, né? Aí Deus me fala tudo. Mas o que é isso? Discernimento de espírito. Então, toda sua oração, ela precisa ser certeira. Quando já receberam aquela oração poderosa, você fala, vou orar sempre com esse irmão aqui. Quantos? Você fala, esse aqui é... Mas por quê? Porque com certeza o irmão está fluindo no dom. Aleluia. Vamos ler Provérbios 24, 3 e 4. Já estou finalizando. Provérbios 24, 3 e 4. Isso, diz assim: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Verso 4. Aqui, ó, esse conhecimento aqui é discernimento de espírito. Então, pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Ou seja, pelo conhecimento. Esse conhecimento aqui não é um conhecimento natural, é um conhecimento que você recebe através do Espírito. 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14. Esse aqui talvez seja o mais famoso, né? Diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, discerne espiritualmente. Então, eu lembro que, acho que o Lucas, né, estava fazendo com a rede aí o de casa em casa. Antigamente a gente fazia, né, as eclésias. E era engraçado, irmãos, fluir nesse dom aqui, quando você vai fazer visita para pessoa que não é crente, você entra na casa assim, você já percebe, né? Fica, Às vezes conversando com a pessoa também. Salmo 119. Salmo 119. Nós vamos ler o 129 e o 130. Salmos 119. Cento e 129 e o 130. Hoje eu estou discernindo, então não vou... (119, 129 e o 130. É que esse salmo é o maior da Bíblia, né? Então ele tem muitos versículos.
Isso, agora vai para o 129. Aleluia. Ó, então diz assim, ó, admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. 130. Aí aqui, ó, essa revelação aqui, ó, ela é o discernimento de espírito. A revelação das suas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Então presta atenção, irmão, isso aqui não é um entendimento natural, é um entendimento através da palavra que vai gerar discernimento de espírito. E Provérbios 20, capítulo 20, versículo 5. Provérbios 20. Diz assim: como as águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los ou discerni-los. Ó, como as águas profundas são os propósitos do coração do homem. Então isso aqui está mostrando aquilo que eu falei para você. Às vezes você consegue perceber até a intenção do coração. Pensou você usar isso aqui com sua empresa? Discernir seu chefe? Seu chefe está falando um negócio, mas na verdade ele quer ouvir outra. Aí você fala exatamente o que ele quer ouvir. Aí ele vai falar, vou promover o Rafael Macia. Aleluia. Mas por quê? Porque você está fluindo no dom de discernimento de espírito. Esse dom é muito importante, irmão. Você precisa fluir nele. Amém?